Bom dia, pessoas do queijo do Brasil. Eu venho em nome da Sertãobras dar a nossa palavra para esse momento de crise que está passando a humanidade, para que o produtor ele possa continuar apoiado na sua atividade no campo e que os consumidores possam continuar recebendo queijo nas mesas. Eu convidei a Carolina Vilhena Bittencourt, que é produtora de leite e de queijo em Bofete, na Bela Fazenda, para dar alguns segredos dessa fabricação. Estou aqui para ajudar, vim fazer a receita com vocês hoje para a gente poder diminuir as perdas e conseguir maturar queijo por mais tempo e ter mais tempo aí para pensar, para as coisas voltarem ao normal e a gente conseguir vender nossos queijos normalmente. O leite acabou de chegar da ordenha. A gente está com leite cru. A temperatura ideal de trabalho desse queijo é 32 graus, então você consegue ter essa temperatura facilmente com o leite vindo direto da ordenha. Então aqui a gente pode colocar um tipo de fermento que você já está acostumado. Você pode usar ou pingo, uma coalhada, ou kefir, ou mesmo um fermento liofilizado. E aqui a gente já vai colocar o coalho, para a gente poder transformar esse leite de líquido para sólido, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou agitar para poder misturar bem. A gente vai misturar esse coalho, esse leite, por volta de uns 2 minutos. Depois vamos esperar 40 minutos para fazer a coagulação. Aqui a gente dá uma olhada, vê se deu ponto, coagulou bem, a massa está firme, então a gente começa a cortar. Você vai cortar a massa em 3 etapas. Faz um primeiro corte, espera uns 3 a 5 minutos, faz um segundo corte, espera de novo, mais 3 a 5 minutos, em seguida faz um terceiro corte. Eu deixo assim, nesse tamanho, deve ter 1,5 cm, por aí. A mexedura agora por 30 minutos e se precisar a gente continua na mexedura. E agora a gente vai ver um teste para ver se a massa já está firme o suficiente para a gente poder quebrar. Vou pegar um grãozinho maior. Se ele quica e pula igual isso aconteceu agora, é porque a massa está boa, a gente já pode informar. Se esse grãozinho estoura, explode na mesa, porque você ainda precisa mexer mais, endurecer mais essa massa. A gente vai informar aqui nessa mesa, a gente coloca o estrado por baixo, a gente vai colocar água aqui embaixo a 32 graus para manter essa massa aquecida e a gente vai informar em cima dessa mesa. Vamos lá então, informar essa massa. Se você não tem uma mesa que você possa manter a temperatura a 32 graus, improvisa. Você pode fazer esse queijo do lado de um fogão de lenha. Eu já vi muitos produtores fazerem esse cheddar no próprio tanque. Coloquei toda a massa que estava no tanque aqui na mesa e agora a gente vai fechar esse tecido. Pronto, agora a gente vai começar a cortar essa massa para a gente poder começar a fazer as pilhas, que é o processo de cheddarização. Então a gente vai cortar ela em placas de mais ou menos 5 centímetros. Agora a gente vai começar a empilhar essa massa, tá? Para começar a fazer a pressão e começar a sair mais o soro. Na queijaria urbana de Pierre Coulon, em Paris, esse trabalho é feito no próprio tanque para poder, inclusive, manter a temperatura a 32 graus. Empilhe as fatias em 2 ou 3 camadas de forma que a fatia de cima pressione a fatia de baixo. E durante 30 minutos, você vai, a cada 10 minutos, alternar essas fatias para que a massa passe essa segunda fermentação e adquira uma textura borrachuda, igual de peito de frango ou de ovo cozido. Agora está com duas camadas de altura, a gente vai aumentar uma camada e vamos virar. A que está embaixo vem para cima e a que está em cima vem para baixo. A gente já está 15 minutos mexendo nessa massa e vamos mexer mais 15 minutos. Vamos aumentar essa pilha, continuar virando. Então a gente fica nesse processo aqui por 30 minutos.
Enquanto esse processo está sendo feito, a massa está passando por dois fenômenos. Um de continua a expulsão do soro da massa e o segundo é a fermentação. Então, o pH da massa está descendo. Esse processo de fermentação pode demorar até 4 horas, de acordo com a força do fermento que você colocou na massa, e isso também depende de você estar mantendo essa temperatura a 32 graus. Agora a gente vai esperar essa massa fermentar. A gente começa a mexer novamente nessa massa quando ela está com pH entre 5,4 e 5,2. Quem não tem o pHmetro vai ser mesmo na consistência da massa, quando ela está mais borrachenta. Eu vou repor uma água morna aqui em volta para não deixar essa massa esfriar e vou fechar ela aqui para deixar a fermentação acontecer. Já se passaram 4 horas e meia de quando a gente terminou aqueles 30 minutos de empilhando, virando. A gente pega um pedaço da massa, coloca nos dentes, morde e a gente consegue escutar o barulho do dente rangendo, da massa rangendo no dente. Então faz um barulho como se fosse um barulho de borracha mesmo, de massa mais dura, mais emborrachada. Esse que é o ponto. A gente vai começar agora a cortar. Na verdade tem duas opções. Ou a gente pode ir desfiando com a mão e cortando em pequenos pedaços, ou você pode cortar com a faca. Corta os grãos mais ou menos desse tamanho, 2 por 2. Esse processo de corte na França, ele é muito chamado de esmigalhar a massa. Eles fazem com a mão mesmo e eles esmigalham em pequenos pedaços. Quando o queijo está curado, você consegue perceber que são pedaços colados um no outro. E em algumas indústrias de queijo Cantal ou Salers, eles utilizam mesmo uma máquina, do tipo uma máquina de moer capim, que eles passam a massa dentro e ela é automaticamente moída. Então é o esmigalhamento, é moer essa massa para tirar pequenos pedaços. A gente aqui pediu para fazer uma lira. Eu chamo de lira, mas é um cortador. Os cubinhos acabam ficando mais iguaizinhos. A gente vai colocar 440 gramas de sal. Eu uso sal granulado. Vamos misturar para poder informar. É importante deixar a massa ficar no sal sendo agitada durante 10 minutos para que todos os grãos consigam ter a mesma quantidade de sal. Agora a gente vai informar essa massa. A gente usa uma forma alta e um tecido por baixo. Direito, para a gente não ter o queijo torto no final. A gente agora esperou 10 minutos, né? Informamos, esperamos 10 minutos, agora a gente vai fazer a primeira viragem. Porque o fato de você ter cortado esses cubos e eles serem salgados, quando eles vão se aglutinar para fazer o queijo, vai ter alguns espaços que entram ar nesse queijo. O ar ele vai favorecer alguns mofos azuis dentro desse queijo. Então, por isso que a prensa é muito importante. Aqui a gente está colocando 12 kg de peso. E agora a gente vai colocar mais uma anilha de 4 kg. Essa vai ser a última anilha que a gente vai colocar. Então serão 4 anilhas de 4 kg. Então foram 130 litros de leite, 22 kg de massa e deram então 4 queijos. Ele vai dormir na prensa até o dia seguinte. Em temperatura ambiente mesmo, com essa prensa, com esse total de peso. E amanhã cedo a gente vai tirar da prensa, vai tirar do peso e vai deixar, se você tiver uma sala de secagem, ele vai para a sala de secagem até a casca ficar amarelinha. Isso por uns 3, 4 dias. Agora, se você não tem uma sala de secagem, ele fica em temperatura ambiente, num lugar fresco e seco, até a casca ficar amarelinha. Amanhã a gente vai fazer a bandagem de algodão ou com manteiga ou com banha de porco.
É isso aí, pessoal. Obrigada, espero que tenham curtido. Essa etapa de bandagem também é muito importante, justamente porque veda o queijo do contato do oxigênio e esse mofo azul não vai se desenvolver, porque esse mofo azul não é característico do cheddar. Alguns dão, a gente aceita, tem um sabor gostoso, não é um problema dar esse mofo, é gostoso de comer o queijo cheddar com mofo também, mas ele fica mais forte. E aqui é um sinueiro feito no dia 6 de setembro de 2019, tá? Então aqui a gente tem várias peças e eles eu costumo maturar até 8 a 12 meses. Peço também para as pessoas que tentarem fazer esse queijo, que mandem para nós seus testemunhos. Vamos compartilhar aí as fotos dos queijos, os vídeos, as dificuldades. Fiquem em casa e se cuidem nesse momento. Cultivem bons pensamentos, boas energias e muita saúde.